Amém, louvado seja o nome do Senhor. O tema desta palavra, nesta noite de domingo, culto de celebração, se chama o reino imparável. Qual é o tema da palavra, igreja? O reino imparável. Praticamente, eu estive ministrando neste mês de maio 3 mensagens, ou melhor, uma série de mensagens intitulada O Reino Imparável. Eu falei sobre acessando o reino, eu falei sobre um reino de sacerdotes, e a última mensagem que eu ministrei se chamava O Reino de Reis. E o que nós aprendemos segundo aquilo que nós ouvimos, essas mensagens? Está aí no slide. Principais princípios do reino que aprendemos. O reino é de quem, igreja? O reino é de quem, igreja? O reino é do Leandro. O reino é do Beltrano. O reino é de Deus. E nós precisamos manifestar esse reino. Fazer com que esse reino venha se tornar realidade na nossa vida e se tornar realidade nos ambientes aonde nós frequentamos e se tornar realidade na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então hoje você vai aprender sobre a importância que você tem que dar ao reino de Deus. E não vai ser uma mensagem, irmão, como que eu posso dizer assim, de certa maneira simples, ou uma mensagem que vem para edificar o nosso eu apenas. Vai ser uma mensagem que vai cumprir o propósito pelo qual Deus designou a cada um de nós, de edificar nós como uma igreja de sacerdotes, uma igreja de reis, uma igreja que é mais do que vencedora em Cristo Jesus, para que assim nós venhamos manifestar o reino aonde o Senhor nos levar. Quem que vai manifestar o reino aonde o Senhor te levar? Diga amém. Amém. Para Jesus, o reino de Deus ocupou o primeiro lugar, tanto na sua vida, como também nas suas ministrações, ações e reações. Nós aprendemos que Jesus, por diversas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a mensagem dele falava a respeito do reino dos céus. E o interessante é que Jesus manifestava o reino não apenas falando, Jesus manifestava o reino agindo. Ele manifestava o reino reagindo. Porque tem gente que fala muito das coisas de Deus, mas não age como filho de Deus. E piorou, não reage como filho de Deus. Jesus, ele não era um homem hipócrita. Jesus não era um demagogo. Jesus, ele primeiramente viveu o que pregou. E o que pregou só se tornou vivo, eficaz, ao ponto de libertar e curar as pessoas, porque Jesus não era apenas um ungido de Deus, Jesus não era apenas a palavra de Deus, mas Jesus, ele sabia que o Pai deu a ele uma missão, a missão de manifestar o reino de Deus. De que maneira eu manifesto o reino de Deus? Através do meu agir, através do meu servir, através de fazer o bem, através de fazer caridade, através de perdoar, através de amar, através de ajudar as pessoas. Mas o reino, ou melhor, o império desse mundo, porque a Bíblia fala que o mundo, ele não tem um reino, o mundo, ele tem um império. Deus, ele tem um reino. E Jesus, ele deixa bem claro que o imperador desse mundo já está derrotado. Quem crê, diga amém. Amém. Mas esse imperador tem os seus vassalos. Esse imperador tem os seus súditos, que ainda não
Mas o imperador não. O imperador, ele quer manter as pessoas cativas, aprisionadas no mal. No mal que governa as emoções, no mal que governa os sentimentos. A tristeza é boa ou a tristeza é ruim? A angústia é boa ou a angústia é ruim? Quando o pastor fala mal, o pastor não está falando de pessoas malignas, o pastor não está falando de pessoas violentas, mas o pastor está falando daquilo que muitas vezes é emocional, psicológico e que está te limitando a viver a manifestação do reino de Deus na sua vida. E por que reações, pastor? Porque nós precisamos reagir não conforme nós achamos o que é certo, nós precisamos reagir da maneira certa, segundo a palavra. Jesus disse: quando vos amaldiçoarem, abençoem. É claro que vamos mudar a palavra. Quando criticarem você, não critique, elogie. Quando perseguirem você, não deseja se vingar, mas abençoe. Manifeste a paz. Deixa que Deus seja a sua justiça. Porque todas as vezes que você tentar se justificar diante das injúrias, diante das perseguições, Deus não vai te justificar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a nossa justiça para Deus não serve para nada. Mas a justiça de Deus, além de ser boa, ela é perfeita. Eu falo para você, irmão, quem nos justifica é Deus. E a melhor ferramenta que Ele usa para nos justificar se chama tempo. Qual é a melhor ferramenta que Deus usa para nos justificar? Tempo. E quando você entende que você vive segundo o tempo de Deus, você não quer vingança, você não quer dar um troco, você quer apenas amar, você quer apenas fazer o bem. Mas pastor, dói. E quem disse que Ele falou que não iria doer? No mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quero falar algo para você, meu irmão, você que está também me assistindo. Não é você que venceu o mundo, é Jesus que venceu o mundo. E você só consegue vencer o mundo se você estiver em Jesus. Se você não estiver em Jesus, através da sua vida com Deus, se você não estiver em Jesus através da obediência à palavra de Deus, você não vai conseguir vencer esse mundo. Você não vai conseguir vencer as provações desse mundo. Você não vai conseguir vencer as tentações desse mundo. Você não vai conseguir vencer os problemas intermináveis desse mundo. Então você só vai realmente encontrar a paz, a alegria, aquilo que você procura na vida, que é o sentido de todas as coisas, pela qual você está aqui, o dia que você compreender que tudo isso você encontra em Jesus. E encontrar Jesus, irmão, ou melhor, encontrar isso em Jesus, não é você chegar lá no seu quarto, dobrar o seu joelho, orar apenas e falar com Jesus e tentar descobrir dele de uma maneira mística, de uma maneira sobrenatural. Não, você encontra, meu irmão, quando você medita na palavra, quando você estuda a palavra, quando você ora e você começa a enxergar a manifestação do reino na sua vida, a manifestação do reino no ambiente onde você está, e aquilo ali começa a dar a você o propósito pelo qual você existe, de manifestar o reino aonde o Senhor te colocou. Glória a Deus. Entenda bem, o reino não vai
chegar. Ele já o que, igreja? E o seu acesso está disponível para... Será que o acesso do reino está disponível só para quem é especial? Será que o acesso do reino está disponível só para quem ora muito? Para quem paga muito preço? Será que Deus ele faz acepção de pessoas? Esses aqui podem acessar o reino, mas esses aqui não. Será que o reino está disponível somente para aquele que é santo demais, que não peca, que não falha? O reino está disponível para todos, mas isso não significa que todos podem entrar. Ele está disponível para todos, mas isso não significa que todos podem entrar, porque para você entrar, você tem que ser habilitado. Ele está disponível, está aberto, mas para entrar, você tem que ser habilitado. Para entrar, você tem que ser constituído. Para entrar, você tem que receber um cartão de acesso. Só podemos acessar o reino se cumprirmos a ordem de Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. O que está dizendo aí no slide? Se não nascer de novo. O problema é que as pessoas elas querem enxergar o reino de Deus de uma maneira, vamos dizer assim, espiritual, ou de uma maneira até mesmo se manifestando a paz dele, a alegria dele na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, curando, transformando, abençoando e salvando a família, sem elas entender que elas precisam cumprir uma ordem. A ordem não é do pastor Leandro. A ordem não é de alguém que um dia criou essa ordem. A ordem é do próprio Criador e Autor da nossa vida. Ele deixou bem claro que só existe um meio de acessarmos o reino: nascendo de novo. Se nós formos parar para refletir sobre nascer de novo, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que nós, quando entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo e o aceitamos como Salvador e Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo: eu, a partir de agora, estou morrendo para a vida antiga e eu estou nascendo agora de novo, mas de novo não para viver a vida passada, mas de novo para viver o novo de Deus. E o novo de Deus, irmão, não é as bênçãos que todos nós almejamos das suas mãos. O novo de Deus é você. E esse novo de Deus que somos nós, a Bíblia fala que ele vai sendo aperfeiçoado de glória em glória. Aí eu pergunto: como é que você vai ser aperfeiçoado de glória em glória, ao ponto de experimentar que você se tornou uma pessoa nova, se você não prioriza aquilo que é importante na sua vida, que é Deus? Falaram assim para Charles Spurgeon: Charles Spurgeon, você ora quantas horas por dia? E ele foi um dos maiores avivalistas, um dos maiores teólogos, um dos maiores escritores do passado. Ele disse assim: eu não oro muitas horas por dia. Eu não oro. Eu confesso para você, mas eu não consigo passar 20 minutos sem pensar nas coisas de Deus. O que ocupa sua mente? Porque o que ocupa sua mente é aquilo que você sente. Aquilo que você sente é aquilo que você faz. Aquilo que você faz é aquilo que vai moldar o seu comportamento. O que molda o seu comportamento define o seu caráter. E um caráter definido já literalmente dá a cada um de nós um destino.
Qual é o destino que você realmente deseja? Qual é o destino final que você deseja chegar no final de tudo? Você só tem um destino. Para aquele que nasceu de novo, só tem um destino. E o destino é o céu. O destino seu não é além do céu. Mas a pergunta que eu te faço: como é que você vai chegar no céu? Esses dias eu encontrei uma pessoa, quando eu fui buscar as crianças lá no Moacir. Aí eu conversando com essa pessoa, e eu toquei no assunto, a respeito do céu. Aí ele falou para mim assim, ele é de uma outra denominação, ele falou assim: pastor, eu não quero saber se lá vai ter galardão, recompensa ou não. Eu só quero saber que eu vou chegar. Amém. A pergunta é: como é que você vai chegar? Você pode chegar lá, desculpa a palavra para você que está ouvindo, você pode chegar para lá todo estrupiado, fala de Cuiabana. Você pode chegar lá todo arrebentado, emocionalmente, psicologicamente, até mesmo fisicamente. Você pode chegar lá cheio de amargura, rancor, ódio, cheio de vingança. Não matou ninguém, mas era aquele crente chato, amargurado, aborrecido. Mas chegou. Ou você pode chegar lá diferente. Você pode chegar lá cheio de Deus. Você pode chegar lá cheio de alegria. Você pode chegar lá cheio de paz. Você pode chegar lá com centenas, com dezenas e milhares de pessoas à sua volta e dizer: Pai, eu cumpri a missão, eu manifestei o reino aonde eu estava. Aqui estão as pessoas que o Senhor me usou para salvar. Como você vai chegar lá? Depende muito daquilo que ocupa a sua mente. O que ocupa a sua mente? O reino de Deus causa uma notável transformação interna e externa na vida daquele que o acessa diariamente. Você realmente deseja viver? Não é uma transformação que eu falo de 360 graus, porque se você fosse viver uma transformação de 360 graus, você ia literalmente voltar a ser a mesma pessoa todos os dias. Você quer viver uma transformação de 180 graus, radical, na sua vida? Você precisa acessar esse reino constantemente durante 60 dias no mínimo. Segundo aquilo que nós aprendemos com a psicologia, para que você possa adquirir um hábito novo, é só um hábito. Eu não estou falando um comportamento, eu não estou falando uma definição de caráter, só um hábito. Claro, eu estou falando no sentido de fazer só uma coisa, mas se você quer criar vários hábitos novos, substituindo pelos hábitos ruins, tem que ser no mínimo 60 dias. Acontece que nós queremos acessar o reino somente no domingo. Nós queremos acessar o reino somente no dia que a gente está bem. Nós queremos só acessar o reino no dia que as coisas estão favoráveis. Nós queremos acessar o reino no dia que a nossa casa está em silêncio. Nós queremos acessar o reino o dia que tudo está cooperando para o nosso bem. Eu digo para você, você precisa acessar o reino independentemente da circunstância, independente das pessoas que estão à sua volta, na sua casa. Você precisa acessar o reino, porque a sua mudança, ela está literalmente ligada ao reino que você acessa diariamente. Como acessar o reino? O pastor acabou de dizer. Se você não batizou, você não vai conseguir acessar o reino. Porque está dizendo na Bíblia, você precisa nascer de novo. Talvez você pode até pensar assim: o pastor está falando de nascer de novo, de batizar, porque o pastor quer que a pessoa se torne um protestante. O pastor quer que a pessoa se torne
seja, eu só consigo entrar no reino dos céus se eu nascer de novo. Se eu não nascer de novo, eu não consigo ter acesso a ele. O problema é que nós nascemos de novo, nós acessamos no domingo, segunda-feira a gente volta para o nosso império, voltamos para a nossa vida e deixamos de acessar o reino todos os dias. Diga comigo, eu preciso acessar o reino todos os dias. Continuando. Quando nascemos de novo em Cristo Jesus, através do batismo, Deus imediatamente nos constitui sacerdotes reais, que ministram constantemente perante o seu altar. É aquilo que eu ensinei. Sacerdote não é só o pastor. Sacerdote não é somente o padre. Sacerdotes são todos aqueles que nasceram de novo. A Bíblia fala que Ele nos constituiu sacerdotes reais. Quando? No dia que nós nascemos de novo. Frisando que o pastor já falou mais uma vez para vocês ouvirem. Quando é que começou o culto? No dia que você nasceu de novo. O dia que você nasceu de novo, ali começou o seu culto. E o culto não tem hora para terminar. Você, como sacerdote, ministra diante de Deus todos os dias, toda hora. Imagina aí que você está perante o altar. Esse altar não é um altar semelhante ao nosso. Nesse altar está o trono branco, e nesse trono está assentado o Senhor. Nós não temos a figura dele em nossa mente, mas está o Senhor. E você está vivendo a sua vida dia após dia, ministrando nesse altar. Você não está com o incensário na mão, você não está com a Bíblia na mão. A sua vida é um incenso que pode se tornar agradável ou não às narinas do Senhor. Então, quando o Senhor fala de fogo estranho no altar, o fogo produz o quê? Incenso. O fogo é colocado, ou melhor, a brasa, ou melhor, perdão. O fogo já... Ô Jesus, espera aí, volta aqui. Vamos dizer assim, né? O fogo consumidor, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz assim: Deus é fogo consumidor, o fogo já está lá. E a Bíblia fala que nós somos as brasas que são colocadas no altar. Quando se coloca um carvão, ele se torna o quê? Uma brasa. O que o carvão espelha? Diga comigo, fumaça. Ele espelha o quê? Fumaça. O fogo consumidor já está lá, aquecendo, queimando tudo, mas ele espelha uma fumaça. Então, quando Deus fala de fogo estranho no altar, se você não leva a sua vida com Deus a sério, você está queimando fogo estranho no altar. Quem está entendendo? Agora você pensa o seguinte: o fato de você queimar fogo estranho no altar, Deus não vai te matar, Deus não vai te punir, porque nós não temos aqui a Arca da Aliança. Mas o fato de nós queimarmos o fogo estranho no altar significa que aquilo que a gente planta, a gente colhe. A Bíblia diz assim: se você planta vento, você vai colher tempestade. Tudo que nós plantamos na vida volta para nós em proporção 10 vezes mais, no mínimo. No mínimo. Lembra que ele fala lá na Bíblia? Vai se multiplicar e vai chegar a 10, a 100 e a 1000. Então o mínimo da multiplicação é o quê? Diga comigo, 10. Se você planta gentileza, você pode ter certeza, você vai ser coroado de gentileza. Se você planta caridade, o dia que você precisar, você vai ser coroado de caridade. Só porque nós pensamos caridade é o quê? Receber cesta básica.
Não, se você planta caridade, quem sabe você não pode receber uma indicação para que você venha adentrar essa empresa e você venha ganhar 4 vezes mais do que você ganha hoje. Você está entendendo? Ou seja, eu tenho que entender que eu sou um sacerdote real, que ministro perante o altar do Senhor todos os dias, em todos os momentos. Isso não traz medo ao meu coração, isso traz a certeza que a minha vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e aquilo que eu estou queimando no altar está sendo agradável ao Senhor. Mas a pergunta é: nós somos perfeitos? Nós somos perfeitos? Não. Nós somos passíveis de erro, de falhas, de pecado, transgressão e iniquidade. Nós somos passíveis disso tudo. Mas a Bíblia fala que se nós pecarmos, nós temos um advogado que está à destra de Deus. Se nós pecarmos, nós temos um intercessor que mora dentro de nós. Se nós pecarmos e pedirmos ao Pai perdão, a Bíblia fala que Jesus então derrama o seu sangue sobre o nosso coração e nos purifica de toda impureza e nos redime de toda a maldição do pecado. Então você tem um Pai que te ama, você tem um Rei que te governa e se importa muito com você. Por isso que você precisa viver como um sacerdote real todos os dias. Ou seja, sua mente vai ser transformada, sua mente vai ser adaptada, sua mente vai se adequando à realidade do reino. O reino não vai ser manifesto amanhã, irmão. O reino está sendo manifesto agora. Você não está conseguindo enxergar com seus olhos naturais, mas eu, como pastor, eu consigo enxergar a manifestação do reino no coração de vocês. Eu consigo enxergar a manifestação do reino em cada cadeira vazia que aqui está. Eu consigo enxergar a manifestação do reino nas outras celas que nós vamos abrir. Eu consigo enxergar a manifestação do reino nas igrejas que nós vamos multiplicar. Eu consigo enxergar a manifestação do reino, porque todos aqueles que vivem pelo reino, eles não enxergam segundo os olhos naturais, eles enxergam segundo os olhos da fé. E a fé verbaliza, a fé declara, a fé crê que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. O Senhor também nos estabeleceu como reis, para que a mente de Cristo Jesus opere em nós, ao ponto de governarmos a nossa vida e influenciarmos as pessoas para o... Ele te constituiu somente como sacerdote? A Bíblia fala que Ele nos constituiu como sacerdotes reais. A Bíblia fala lá em Apocalipse que Ele nos constituiu como reis. O que um rei faz? Ele governa. Quero fazer uma pergunta para você: quem é que está governando a sua vida? Quem é que está governando o seu coração? Quem é que está governando o seu passado? Quem é que está governando o seu presente? Quem é que está governando o seu futuro? Quem é que governa a sua vida? Será que não chegou a hora de você soltar o leme? Será que não chegou a hora de soltar o leme? Não. Será que não chegou a hora de você soltar aí o volante? Não é nem volante, né? Qual é o nome daquele lá? Não é mastro também não, que o capitão... É leme, né? É leme. O pastor Leandro está confundindo com o outro lá. Aquele que fica dentro da água lá, que é pequenininho. Qual é o nome lá? Sem ser o remo, que fica no barco lá. É um outro nome que diz. Mas voltando aqui, será que não está na hora de você dizer assim: Senhor, eu cansei de governar minha vida. Senhor, eu cansei de ditar as regras. Eu cansei de fazer as minhas escolhas. Eu cansei de fazer as minhas vontades.
Senhor, eu cansei de viver a vida como eu tenho vivido até hoje. Será que não está na hora de você dizer isso? A vida está passando, você já chegou nos 40, você já chegou nos 50, você já chegou na metade da vida. Talvez tem gente aqui que está com 60, talvez tem gente aqui que está com 70, talvez tem gente que está me ouvindo e está com 80, assistindo essa pregação. E Deus está falando para você, nesta noite, você, nessa madrugada, nesta manhã, nessa tarde, não importa o horário do dia, será que você não está cansado de viver a vida sendo governado por você mesmo? Se renda, entregue, porque se você se render, se você entregar o leme, você pode ter certeza, meu irmão, Ele vai governar a sua vida com excelência. Amém. Ele vai governar a sua vida com excelência. Mas você não pode entregar hoje e amanhã colocar a mão no leme de novo. Você não pode entregar o leme amanhã e quinta-feira você pegar ele de novo. Você tem que entregar todos os dias. Acorda e diga: Senhor, quem vai governar o meu dia hoje é o Senhor. Que o teu Espírito Santo que habita dentro de mim venha me convencer todos os dias a importância de deixar o Senhor me governar. Todos os dias. Não se esqueça, a maneira como você pensa determina a maneira como você sente, e a maneira como você sente influencia a maneira como você age, e a maneira como você age determina o seu comportamento. O seu comportamento define o seu caráter. E através de um caráter definido, ele aponta o destino. Entrega o leme, entrega o governo. Seja uma pessoa radical todos os dias consigo mesmo. Eu não me conformo mais viver como eu vivia antes. A partir de hoje, nesta manhã de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a minha vida é governada pelo senhorio de Cristo. Aí você vai perceber que a vida cristã, ela não é apenas um conhecimento teológico, que a vida cristã não é apenas um conhecimento empírico da Bíblia, que a vida cristã, ela realmente é experimentada, ela é realmente saborizada todos os dias, aonde você consegue experimentar a paz, a alegria, o amor indizível do Senhor, aonde as pessoas enxergam em você um homem, uma mulher de Deus. Por que vamos enxergar como homens e mulheres de Deus? Porque todos os dias, durante 60 dias no mínimo, e consecutivamente após os 60 dias, nós acessamos o reino. Todos os dias. Isaías capítulo 9, segundo slide, capítulo 6, ou melhor, versículos 6 a 7, diz assim: pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu reino sempre crescerá, e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Repetindo,
A última estrofe desse versículo: o Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. O profeta Isaías aqui estava vivendo um momento onde Israel estava totalmente desviado da vontade de Deus, do propósito de Deus. Israel aqui também já estava sendo subjugado por um outro império. Já tinha passado o Império Babilônico, se eu não me engano agora estão aqui no Império Medo-Persa. Não tinha nem chegado o Império Grego, e após o Império Grego, o Império Romano. Mas aqui ele está no Império Medo-Persa, e ele está fazendo agora um apontamento profético para Jesus. Um dia vai nascer o Filho que nos será dado, e ele terá um nome: Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sabe que dia isso aconteceu? Dia comigo, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Jesus nasceu. Ou melhor, 2000 anos atrás não, né? Temos que fazer então um cálculo certo. Há 2026 anos atrás, Jesus nasceu. E o reino foi-lhe dado. Preste bem atenção. Jesus ele não apenas vai reinar no milênio. Quando nós estudamos escatologia, nós aprendemos isso, que o milênio será literal, mas Jesus ele já reina hoje. Aonde ele reina? No coração de todo aquele que crê e obedece. Tem gente que crê, tem gente que tem Deus, tem gente que tem Jesus, tem gente que tem o Espírito Santo, tem gente que nasceu de novo, tem gente que vai à igreja, mas Jesus não reina. Jesus não reina. Jesus está dentro, mas ele não governa. Jesus mora, mas ele não é o dono da casa. E ele não quer ser apenas um habitante. Ele não quer ser uma visita de domingo. Ele quer ser o proprietário dessa casa. Entrega a chave para ele. E diga: Senhor, a chave é sua, a casa é sua, a cama é sua, a cozinha é sua. Porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Você crê que ele é o Deus da provisão? Você crê que ele deseja dar a você tudo aquilo que você precisa? Não é aquilo que você pede, é aquilo que você precisa. Mas quero falar algo para você: não é aquilo que você precisa ao ponto de você viver como um sobrevivente, é tudo aquilo que você precisa para cumprir a sua missão. Qual é a sua missão, Aguinaldo? Qual é a sua missão, Júnior? Qual é a sua missão, Benedita? Manifestar o reino. Aonde manifestamos o reino? Em nosso lar, nosso local de trabalho, aonde estudamos, quando vamos ao mercado, aonde nós estivermos, nós estamos manifestando o reino. E sabe o que Deus faz? Deus ele vai te dar inteligência, Deus ele vai te dar capacidade, Deus vai confiar a você riquezas nessa terra. Por quê? Porque você entendeu que a vida não está baseada no dinheiro, a vida não está baseada naquilo que o mundo oferece, a vida está baseada em tudo daquilo que você manifesta do reino. E se você entendeu que você é um agente de manifestação do reino, ele vai te confiar tudo aquilo que você precisa para manifestá-lo. Glória a Deus. Hebreus 12, 28 a 29. Visto que recebemos o reino
que não pode ser destruído. Sejamos agradecidos e agrademos a Deus, adorando com profunda e santa reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Diga comigo, eu preciso ser consumido todos os dias pelo fogo de Deus. Aí talvez você está criando uma imagem, aquele fogo vindo do céu, consumindo e fazendo você virar cinza. Se você tem uma santa reverência a Deus, esse fogo ele não vai fazer você se tornar cinza. Esse fogo ele vai te aperfeiçoar. Assim como o ouro precisa do fogo para eliminar suas impurezas, assim somos nós da presença do Senhor. O interessante é que a Bíblia fala também em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: acheguemo-nos, pois, com confiança, mais ou menos assim, ao autor e consumador da nossa fé. O que o fogo de Deus faz? O fogo de Deus consome a nossa fé. Ele consome a nossa crença nele. Ele consome a nossa crença que Ele tem o melhor para nos dar. Ele consome a nossa crença que Ele nos liberta, que Ele nos cura, que Ele nos transforma, que Ele nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todos os dias você precisa dizer ao Senhor: Senhor, que esse fogo me consuma, ao ponto de nada mais venha se importar, nada mais venha ocupar o lugar que deve ter, de uma maneira devida. Eu entrego ao Senhor. Por isso, Pai, toque em meu coração, transforma a minha vida e dai-me o coração como o teu, Jesus. Você precisa disso. A Bíblia fala que se nós pedirmos, receberemos. Se nós buscarmos, encontraremos. Será que você tem pedido ao Senhor todos os dias: Deus, dai-me um novo coração, um coração que ama, um coração paciente, um coração longânimo, um coração perdoador. Dai-me um coração, Jesus, igual ao teu. Você só conseguirá realmente ter esse coração se todos os dias você entender que a sua vida está queimando como brasa viva no altar, porque você é um sacerdote real na presença dele. Encerrando, o reino de Deus é imparável, porque ele foi constituído desde a eternidade. O teu reino é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Porque o reino dele é imparável, pastor, porque o reino dele não se manifestou há 2026 anos atrás. O reino dele foi constituído na eternidade. Antes de Deus criar tudo aquilo que nós enxergamos nessa vida, a matéria que nós observamos, Deus já existia antes da fundação do mundo e já tinha constituído o seu reino para louvor e glória do teu santo nome. Por isso que o reino dele é imparável. O inimigo não conseguiu deter o reino de Deus. Ele fez Adão e Eva pecar. Ele fez Israel transgredir a lei. Ele tentou de todas as formas matar Jesus, ao ponto de ele não ressuscitar. Mas nem a morte pôde deter a manifestação do reino de Deus na vida de Cristo, ao ponto que ele ressuscitou. E agora ele diz: o reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está aqui, o reino de Deus está dentro de vós. Você deseja
que esse reino seja palpável todos os dias na sua vida, você precisa acessá-lo através da oração, através da reflexão da palavra. Impérios humanos caem. Egito, Babilônia e Roma viraram ruínas, porém o reino subsiste diante de tudo e de todos. Porém o reino de Deus subsiste diante de tudo e de todos. Podem tentar matar, destruir, mas o reino, ele subsiste. Pode cortar a cabeça, como o Estado Islâmico cortou a cabeça dos cristãos no Afeganistão, mas o reino subsiste. Podem jogar os cristãos na Coreia do Norte em calabouços, prisões e até matá-los, mas o reino subsiste e multiplica. Pode prender os cristãos na China e em todos os países da janela 40, mas o reino de Deus subsiste e multiplica, porque o meu reino não é deste mundo, o meu reino é de Deus. Rapidamente, 10 minutos para a gente ir embora. Já estourou meu tempo. Não nos movemos no reino de Deus por meios próprios, mas sim quando obedecemos os princípios eternos da sua palavra. Primeiro princípio, são 3. Primeiro princípio para você se mover nesse reino. Pastor, eu já acessei o reino, já nasci de novo. Pastor, eu já consigo orar, já consigo ler a Bíblia, já consigo compreender a Bíblia, já consigo obedecer algumas coisas. Então eu quero te dar um princípio, para que você venha se mover nesse reino, para que você possa avançar nesse reino. Primeiro princípio: não parar, não retroceder e nem desistir. Glória a Deus. Diga comigo: não parar, não retroceder e não desistir. Mais uma vez: não parar, não retroceder e não desistir. Pastor, porque o Senhor pede para nós repetir, para que você venha memorizar? Você vai sair daqui com esse primeiro princípio do seu coração: não importa a situação, eu não vou parar. Não importa a oposição, eu não vou retroceder. Não importa o pecado que eu cometi, eu não vou desistir de perseverar no caminho do Senhor. Não parar, não retroceder e não desistir. Uma das coisas que nos leva a parar se chama conformismo. Muitas vezes paramos no meio do caminho por causa de traumas, cansaços, medo, críticas e tantas outras coisas que eu poderia mencionar. Sim ou não? Sim. Até mesmo nos conformamos com a vida espiritual que estamos levando. Até mesmo nos conformamos com a oração que nós fazemos. Até mesmo conformamos com a quantidade de livro que nós lemos. Eu quero dizer para você: o pastor não está ensinando você a ser fanático, porque eu não sou. Eu assisto seriado, jogo videogame, apesar de já ter 80 dias que eu não jogo. Ô glória! Não tenho tempo, não tem tempo para jogar. Ao dia que eu tiver tempo, eu vou jogar. Mas eu não jogo mais 2, 3 horas, como eu gostava de jogar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo. Sabe por quê, Maria José? Eu sempre digo aqui: não existe pastor perfeito, não existe ninguém mais do que espiritual do que todos. Está todo mundo aqui no mesmo nível. Em que sentido? No nível de entender que nós somos carentes da misericórdia de Deus. No dia 25 de abril, Deus falou comigo. E eu falei assim:
Eu preciso obedecer. Mas eu preciso obedecer mesmo. Não é só obedecer quando eu quero. Eu tenho que obedecer principalmente quando eu não quero. Quem que está entendendo? Para ser imparável nesse reino, você precisa tomar uma decisão consciente de que o seu limite não é definido pela sua circunstância, não é definido pelo seu pecado que cometeu hoje. O seu limite está aonde a presença de Deus se encontra. A pergunta é: será que você não está se conformando com a vida que você está levando? Ah, pastor, tá bom do jeito que tá. E Deus está falando assim para você: sim, não tá bom, porque você tem capacidade de ir muito mais além do que você imagina. Sabe quando é que você começará a entender que você tem potencial e capacidade para realizar o propósito de Deus? E o pastor fala bem alto de propósito, porque eu poderia falar todo comedido aqui, teólogo, reformado, mas eu falo de propósito alto, para que venha acordar você, despertar você do sono da paralisia, da liturgia, da letargia, do conformismo. É para que você entenda que a sua vida só vai ser realmente transformada por Deus o dia que você acessar o reino todos os dias. Aí ela vai ser transformada. Aí você vai entender que não é bordão, que você vai em qualquer outro lugar aí e diz assim: meu irmão, a sua vida vai ser transformada por Deus e vai ser transformada em um só dia. Sem acessar o reino? Não vai. Você precisa acessar o reino. Segundo princípio, só falta 6 agora, minuto. Retire todo embaraço. Retire o quê? Sabe o que é embaraço? É tudo aquilo que te atrapalha. Pensa comigo aí. Você está com uma linha de anzol toda embaraçada. E você agora tem que desembaraçar essa linha de anzol. Dá trabalho ou não dá? Dá trabalho ou não dá? Diga comigo: e exige muita paciência. Ei, você muitas vezes quer enxergar a manifestação do reino assim, ó, mas vai exigir de você muita paciência, muita disciplina, para que todos os dias você venha acessar o reino. Porque através do acesso ao reino, ele vai demonstrando para você aonde estão os embaraços. E você sabe que tem embaraço na sua vida. Você sabe que tem coisa te atrapalhando. E Deus está falando: tira embaraço. Tira isso que está te atrapalhando. Aí muitas vezes a gente pensa assim: não, deixa para amanhã. Outros pensam assim: ô pastor, o que é que tem? É só um embaracinho assim, ó. Aí outros pensam assim: pastor, mas esse embaraço é tão prazeroso. Pastor está falando aqui em figura de linguagem. Quem está entendendo? Agora eu quero falar um embaraço que pode estar no meu coração, no seu coração. Tira esse embaraço do seu passado. Tira o seu embaraço daquela decisão errada que você tomou na vida, que até hoje você carrega essa culpa no seu coração. Tira essa decisão errada que se chama embaraço, que está te condenando, que está te culpando e que já se tornou um fardo, um peso para você. Tira! Joga fora!
Ah, quando a minha família era assim. Ah, quando todos os filhos estavam em casa. Ah, quando o meu esposo. Ah, quando o meu filho. E Deus está falando para você: não viva de saudosidade. Viva daquilo que eu tenho para você. E o que eu tenho para você é a manifestação do reino. Mas você precisa lançar fora esse embaraço. Tira o embaraço. Quem sabe o embaraço na sua vida não é a procrastinação. Quem sabe o embaraço na sua vida é o fato de você não perdoar sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia. Quem sabe o embaraço na sua vida é você ser orgulhoso ao ponto de não pedir perdão. Quem sabe o embaraço da sua vida é você não fazer a sua parte, cumprir com as suas responsabilidades. Você quer realmente manifestar o reino? Para você manifestar o reino, meu irmão, você tem que levar a vida a sério. Talvez você acessou essa palavra aqui no YouTube e pensou assim: rapaz, o pastor vai pregar sobre o reino imparável. Essa pregação vai ser fenomenal, vai ser uma pregação motivacional. E esta pregação vem com uma exortação para você. Não há como você manifestar o reino se você não tirar o embaraço. Por último, para nós irmos embora. Terceiro princípio. Para você se tornar imparável no reino, para você se mover no reino, é necessário disciplina e constância. É necessário o que, igreja? Disciplina e constância. Olha o que o apóstolo Paulo diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. O que Deus espera que nós sejamos? Diga comigo: co-participante do Evangelho. O que é o Evangelho? Manifestação do reino. O problema é que nós queremos manifestar o reino sem sermos co-participantes da obra da manifestação dele. Nós queremos manifestar o reino sem pagar o preço. Queremos manifestar o reino sem dar trabalho. Diga comigo: manifestar o reino vai dar trabalho, mas a recompensa é inimaginável. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. O problema é que tem gente que não está nem correndo. Eu vou fazer aqui só para você ver como tem gente que está vivendo a vida espiritual. Você me perdoe, tem gente que está assim, ó. Está se arrastando. Você me perdoe. Você me perdoe. Eu vou falar algo aqui que pode até incomodar uns, mas eu vou falar da parte de Deus. Tem gente que está levando a vida dele com Deus arrastada. Arrastada. E não é arrastada porque Deus não faz aquilo que essa pessoa pede. Não é arrastada porque ela está passando fome, necessidade. A vida dessa pessoa realmente é demonstrada ao ponto de chegarmos na definição que ela está se arrastando porque ela quer. Porque diante de tanto conhecimento, diante de tanta sabedoria, diante de tanto ensinamento, diante de um pastor que pega no seu pé,
te incentiva, te envia mensagem, te liga, se preocupa com você, você ainda está se arrastando porque quer. Está se arrastando porque quer. E vou falar algo para você. Se você não se levantar dessa posição e se firmar em pé diante de Deus, você vai chegar lá no céu carregado. Carregado. Eu não estou falando carregado de coisa ruim, não. Vai chegar lá no céu entrando pelas portas da misericórdia. Eu não quero chegar lá entrando pelas portas da misericórdia, não, porque eu sei que eu vou entrar. Eu tenho certeza disso. E não é porque eu sou bom, não é porque eu sou ruim, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 19, versículo 21. O meu nome está escrito no livro da vida. E ninguém tem o direito de apagar, deletar o meu nome que está lá. Amém. Mas eu vou chegar lá e vou falar assim, não porque eu sou melhor. Vou chegar lá e vou falar assim: está vindo aqui Deus. Não é multidão, não é dezenas de milhares, mas foram todos aqueles que o Senhor me confiou. E aqueles que quiseram se salvar. Porque tem ovelha que o Senhor confia, mas no final ela não quer se salvar. Você está entendendo? Será que você não é essa ovelha que não quer se salvar? Será que você não é essa ovelha que não quer entregar o leme? Será que você não é o pastor Leandro do dia 24, que vivia a vontade de Deus, se todas as coisas estivessem cooperando a favor dele? Quando não estava cooperando a favor dele, ele tomava o leme e falava assim: agora eu vou viver a minha vontade. Será que você não é o pastor Leandro do dia 24? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A casa de Deus, esse treinamento é rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para... Que dura para o que, igreja? Sempre. E a coroa que dura para sempre não é aquela que você vai receber. Ao vencedor dar-lhe uma coroa da vida eterna. A coroa que dura para sempre é a coroa que Jesus deseja colocar sobre a sua cabeça, a partir do momento que você deseja Ele governar. Por quê? Porque Ele nos chamou para sermos sacerdotes e reis. A pergunta é: qual é o rei que governa sem coroa? Sendo assim, último versículo: não corro como quem corre sem alvo. Não vou à igreja sem objetivo. Não sou cristão porque assim eu quero. Não vou à célula porque lá é uma bênção. Não, eu não corro sem alvo, eu corro com objetivo. Eu sirvo o Senhor porque eu tenho um propósito. Eu sei aonde eu vou chegar em Deus. E não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, eu não fico perdendo tempo com as coisas dessa vida. Eu invisto meu tempo naquilo que ganha pão. Mas esmurro o meu corpo. Você está esmurrando o seu corpo, irmão? E faço dele meu escravo. Você está fazendo da sua vontade a sua escrava? Ou é ela que está reinando na sua vida?
para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Glória. Glória. Esmurro o meu corpo. O dia que eu não quero orar, é esse dia que eu tenho que orar. O dia que eu não quero ler a Bíblia, é esse dia que eu vou ler a Bíblia. O dia que eu não quero amar ninguém, é esse dia que eu vou amar. O dia que eu não quero paz com as pessoas, é esse dia que eu vou ter paz com as pessoas. O dia que eu acordei com o pé esquerdo e está dando tudo errado, é esse dia que eu vou fazer dar certo. Por quê? Porque eu esmurro as minhas vontades. Eu silencio as obras da carne. Eu digo não para o meu passado. E eu sempre trago à memória: não parar, não retroceder, não desistir. O reino só é imparável para aqueles que estão se movendo por princípio. Se você deseja que esse reino venha se manifestar na sua vida, hoje você vai tomar uma decisão. E não é perante o pastor Leandro, não. Você vai tomar uma decisão perante o altar do Senhor. E não pense assim, eu não vou lá na frente porque eu já tenho Jesus, já tenho Deus, eu já estou de certa maneira fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu quero perguntar, nesses últimos 60 dias você acessou o reino todos os dias? Se você não acessou o reino todos os dias, esses últimos 60 dias, é necessário você vir à frente. É necessário você dizer para o Senhor: eu quero me comprometer com a minha mudança. Eu entendi, eu compreendi com essa palavra que eu não quero mais segurar o leme. Eu não quero segurar o leme, Paulo, nem durante 1 hora. Se for por 10 minutos, e olha lá. Isso não é fanatismo, irmão. Isso não é ser religioso. Isso é o convite para a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. A decisão de você ser um agente que manifesta o reino no dia a dia. Cauã, você vai pegar esse tripé, você vai colocar lá no fundo, mesmo ele filmando, porque até você que está assistindo essa palavra, aí na sua casa, no seu local de trabalho, não importa onde você está, você vai fazer essa oração comigo. E você vai dizer: Senhor, eu quero realmente entregar o leme, o barco, a minha vida por inteiro na sua mão. Eu quero ser um agente de transformação do reino. Se você, assim hoje, quer tomar uma decisão sincera e verdadeira, vem aqui à frente. Nós vamos orar junto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor, Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós agradecemos a Ti por esse privilégio de ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Obrigado, Pai, por esse domingo que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela vida. Obrigado porque nós também nos reunimos neste lugar para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai, que venhamos verdadeiramente viver esta verdade do reino todos os dias. Não queremos ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas queremos ser praticantes dela. Hoje, ó Pai, nós estamos aqui perante o Teu altar, entregando o leme do nosso barco em Suas mãos. Nós estamos aqui, ó Pai, declarando diante do Senhor, não é declarando diante das pessoas, mas diante do Senhor: Pai, eu me rendo.
Pai, eu cheguei à seguinte conclusão, que a minha vida não pode ser mais governada por mim mesmo. Eu cheguei à seguinte conclusão, que eu sou realmente uma pessoa que depende diariamente da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua benignidade, da Tua benevolência. Por isso, Pai, que Teu Espírito Santo todos os dias, logo cedo pela manhã, quando eu abrir os olhos, Ele fale ao meu coração: filho meu, dai-me o seu coração, diz o Senhor. Que o nosso coração, ó Pai, todos os dias venha se derramar em Teu altar. Que todos os dias viemos ministrar em Teu altar o aroma suave e agradável a Ti. Que todos os dias viemos permitir que o Senhor Jesus governe em nossa mente e reine em nossos corações. Que não venhamos parar, que não venhamos retroceder e muito menos desistir. Que venhamos dizer todos os dias: Pai, eu preciso tirar tempo do meu dia para acessar o reino no meu devocional. Eu preciso enxergar o Teu reino, ó Pai, na minha própria vida, na manifestação do amor, da bondade, na manifestação da benignidade, do domínio próprio, da paciência, da longanimidade. Eu preciso, Senhor, enxergar esses frutos que se manifestam através das minhas ações. Eu preciso, ó Pai, enxergar a manifestação do reino por meio dos meus relacionamentos. Eu preciso amar como o Senhor Jesus tem me amado. Eu preciso pedir perdão, porque é isso que Jesus me ensinou, a pedir perdão e a perdoar. Eu preciso andar em paz com todos. Eu preciso abençoar aquele que me amaldiçoa. Eu preciso, Senhor, fazer a Tua vontade. Pai, me leva para casa, guardado e protegido pelos Teus anjos. Que esta palavra venha martelar a minha razão, venha martelar a minha consciência e venha chegar até mim com uma conclusão: eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Erga sua mão. Que a graça e a paz do nosso Deus, o amor de Cristo Jesus, a unção, consolação e edificação do Espírito Santo do Pai esteja sobre a sua vida. E de paz, que o Senhor nos abençoe, em nome de